A Meta está mudando a forma como falamos sobre realidade virtual e mista, mas será que essa nova terminologia está confundindo os usuários? Recentemente a empresa decidiu unificar tudo sobre o termo realidade mista, deixando de lado o famoso realidade virtual. Será que isso é uma boa ideia ou só vai complicar ainda mais as coisas? Além disso, também vamos falar sobre o Valve Decade, o aguardado headset que promete transformar a experiência de VR dentro dos seus games. Tudo isso e muito mais aqui no Papo TechCast de hoje. Muito obrigado para vocês que participaram do vídeo passado. Segue aqui os nossos agradecimentos. E se você que gostou e quer ver seu comentário aqui, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo para que você apareça no próximo. Olá meus amigos da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um Papo TechCast aqui no nosso próprio metaverso, o Riseverse. Nós somos os próprios desenvolvedores deste metaverso que vocês estão vendo aqui. E se você curte as últimas notícias de realidade virtual e realidade mista, você está no lugar certo. Fiquem aqui com a gente e vamos discutir o que aconteceu de novo essa semana que passou. Pois é, pessoal, hoje temos aí uma notícia que será que a realidade virtual para Meta está morrendo? Pois é, vamos ver aqui tudo que a gente descobriu dessa notícia. Então vamos começar aqui com a notícia da Meta que está mudando a forma como falamos sobre realidade virtual. E isso não é algo pequeno. Recentemente o CTO da Meta, Andrew Bosworth, confirmou publicamente que a empresa agora usa o termo realidade mista, ou seja, MR, como um guarda-chuva para englobar tanto realidade mista quanto realidade virtual. E essa mudança já está refletida em toda a comunicação e marketing da Meta, tá, pessoal? Por exemplo, se você visitar hoje o site da Meta, dificilmente terá, né? Você vai ver lá o termo realidade virtual ou VR nas páginas da Quest 3 ou até do Quest 3S. Em vez disso, eles estão usando experiências imersivas e realidade mista. Tudo começou em um vazamento de um memorando interno lá da Meta sobre os planos da Reality Labs para 2025. John Carmack, uma figura lendária do mundo de VR, criticou até que ele interpretou como um foco excessivo da Meta na realidade mista, em detrimento da realidade virtual tradicional. Bom, e a briga tá boa, né, pessoal? Porque o Andrew Bosworth, aí, o responsável da Meta, respondeu publicamente no X, esclarecendo que quando a Meta fala de realidade mista, ou seja, o MR, eles estão se referindo a tudo que envolve o Quest e também o Horizon OS aí, que é o sistema que está dentro dos Quests, na verdade, incluindo tanto a realidade mista quanto a realidade virtual, ou seja, o VR agora é considerada um subconjunto de realidade mista. E isso gerou bastante debate na comunidade de desenvolvedores e também entusiastas de VR, porque afinal estamos falando de uma mudança semântica que pode confundir as pessoas, né? Mas para a Meta faz sentido unificar tudo sobre um único termo. Agora falando sobre essa nova terminologia, ela já está sendo usada e você nem percebeu. Por exemplo, no site da Meta, o termo realidade virtual quase desapareceu. A única menção que encontramos foi a relação ao jogo Batman Arkham Shadow, que é descrito como realidade virtual imersiva. Mas em outros lugares, o mesmo jogo é anunciado como parte da realidade mista. E não para por aí, tá, pessoal? Porque um post recente do blog da Meta sobre os jogos do Quest, 11 dos 12 jogos mencionados são experiências de VR tradicional, sem path-through, tá? Mesmo assim, o título do post é "Entre no Quest, descubra a maravilha da realidade mista com esses jogos imersivos". Até mesmo no formulário de inscrição para o Meta Connect 2025, não há mais uma opção para desenvolvedores de realidade virtual. Agora você pode se inscrever como um desenvolvedor de IA, um desenvolvedor de realidade aumentada e de realidade mista, mas e também tem a opção de outros lá, né? Porém, mesmo nessa opção de outros, não tem a opção de realidade virtual, então isso foi totalmente absorvido pelo termo realidade mista. E essa mudança, pessoal, não tá passando despercebida, tá? Porque muitos desenvolvedores e usuários novos aí estão confusos. Afinal, quando a Meta fala de realidade mista, eles estão se referindo ao termo de guarda-chuva, que inclui o VR. Ou eles estão falando especificamente de experiências com path-through? Alguns argumentaram que a Meta deveria usar o termo aí XR, né? Realidade estendida, como um termo de guarda-chuva, já que ele já é amplamente reconhecido na indústria. Mas a Meta parece querer distanciar
o Quest e o Rise OS dos óculos de realidade aumentada transparentes, que serão uma categoria separada desses produtos de realidade mista e realidade virtual. Enquanto isso, os usuários estão tendo que decifrar as comunicações da Meta, e para os desenvolvedores isso pode significar ajustar de forma como eles apresentam e comercializam seus produtos e aplicativos. Pois é, e a Meta tá tentando aí consolidar então esse termo da realidade mista, mas a Apple está tomando um caminho diferente com o Vision Pro. A empresa decidiu adotar o termo computação espacial para descrever a experiência do seu próprio headset. Mas o que isso significa, pessoal? A Apple está focando na ideia de que o Vision Pro não é apenas um dispositivo de realidade virtual ou aumentada, né? Mas uma plataforma que integra o mundo digital e o mundo físico de forma fluida e intuitiva. A computação espacial enfatiza a interação com o espaço ao seu redor, usando gestos, voz e olhares, né? Que foi um conceito aí que a Apple, quando ela lançou, ela quis se diferenciar no mercado e lançou esse termo diferenciado. Só que alguns adotam, outros não, acaba confundindo. Tem gente que não sabe se é VR ou se é realidade estendida. Eles, assim, é computação espacial, um termo novo que eles inventaram. A Meta está seguindo por um outro caminho semelhante, mas um pouco diferente. Pois é, essa abordagem aí que a Meta tá tentando trazer aí, meio que fica parecido aí com o que a Apple tá tentando fazer, né? E eles estão tentando aí simplificar a sua narrativa com o termo MR, então, ou seja, a realidade mista, né? Então, enquanto a Apple quer destacar a inovação e a sofisticação tecnológica, a Meta parece estar mais preocupada em unificar sua mensagem para o público no geral. Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui pode virar uma salada doida, né, para quem não conhece o termo ou não tá na área, né? E a gente fica aqui pensando, né, pessoal? Será que foi a Apple que influenciou a Meta a tomar a entrar nessa estratégia de mudar o nome ou terminologia? A gente não sabe, tá? Ou a Meta vai continuar firme ali no caminho que escolheu? Também não sabemos. O tempo dirá, mas uma coisa é certa, tá? A batalha pela narrativa do mercado de realidade virtual é mista, está mais acirrada do que nunca. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa mudança? A Meta está certa em unificar tudo isso sobre um termo só, né? No caso, realidade mista, ou isso só vai confundir ainda mais as pessoas? E o que você achou dessa abordagem aí da Apple com a computação espacial? Você acha que esse termo tá certo? Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos ver aí se a Meta não vai acabar estragando, deixando uma bagunça tudo isso que já estava definindo no mercado como realidade mista, realidade virtual e realidade estendida. Deixe aí nos comentários que a gente quer saber de você sobre essas terminologias e qual tá certo e qual tá errado, beleza? A gente aguarda seu comentário, hein? A gente quer saber de você, deixa aí. Bom, pessoal, e se você ficou aqui até agora e ainda não é inscrito e tá gostando do conteúdo, tá se informando, tá achando legal, cara, fica aqui com a gente, se inscreve, dá essa oportunidade pra gente continuar informando vocês e compartilhando o que a gente tem de notícias com vocês. Então, fica aqui com a gente, se inscreve, ajuda a gente a crescer, porque isso aqui dá muito trabalho e a gente garante que você vai ter o melhor conteúdo sobre notícias de VR, realidade mista e realidade estendida aqui da internet do Brasil. Agora vamos falar de outra notícia, o Valve Decard, um novo headset de realidade virtual da Valve. Esse não é só um rumor qualquer, tá, pessoal? Temos detalhes sobre o preço, lançamento e até os controles inovadores que prometem revolucionar a experiência de VR que a Valve vai trazer para vocês. E o melhor, tudo indica que ele pode chegar no mercado ainda este ano. Então vamos continuar aqui pra gente ver como é que vai ser isso aí. Então, e para quem não conhece a Valve Decard, ele é o sucessor do Valve Index, que já está completando aí 6 anos no mercado. Ele não é só uma evolução, mas uma reinvenção do headset. Diferente do Index, que precisa de um PC para funcionar, o Decard será standalone. Olha que novidade legal aí, pessoal. Mais um concorrente pro Quest aí. E ele roda SteamOS, isso é perigoso, hein? O mesmo sistema da Steam Deck, o que promete uma experiência mais independente. E agora, pessoal, estamos vendo aqui que teremos mais uma opção para acessar os conteúdos lá da Steam, né? Como esse novo headset standalone aí, você não vai ficar preso mais uma telinha de 7,4 polegadas, você agora vai ter as mesmas possibilidades de usar numa tela plana gigante dentro do seu Steam Deck. É uma possibilidade interessante, tendo que, se a gente for observar lá a Microsoft, eles estão migrando, né? Eles estão tentando ir para uma plataforma mais orientada a serviço. Isso já não é novidade, né? E a gente sabe que tá tendo aí algumas notícias falando que eles estão querendo forçar isso e eles estão tentando transformar o seu console cada vez mais focado em serviço ali, tentando sair um pouco mais ali da parte de serviço. E você tendo um headset, isso facilita muito, porque
porque você vai continuar trabalhando com produtos virtualizados, digitais, que é muito mais rápido, muito mais fácil para você lançar produtos, E sem pode depender aparecer, do né? usuário. E pode aparecer no Valve aí do Decade. Pois é, então pessoal, esse pacote aí do Decade, né? Ele deve incluir os jogos e demos de desenvolvedores pela própria Valve, o que já deixa claro que a empresa quer oferecer uma experiência completa desde o início. Então, como o Ricardo falou aqui, quem sabe aí teremos até o serviço da Microsoft aí, quem sabe, dentro também, não só do Meta, porque a gente sabe que eles têm uma parceria com a Microsoft, né, o Quest, também pode aí vir para o Decade, né, que é o sucessor aí do Valve Index da Valve. Isso significa que, além de ser um headset de alta qualidade, ele vem com conteúdo exclusivo para atrair tanto fãs de VR, quanto também novos usuários. Isso é muito interessante e ajuda bastante as pessoas a se interessarem pelo novo headset. E agora, não podemos esquecer um dos pontos mais importantes, o preço. Segundo o vazamento aí feito pelo Gabe Follower, acho que esse é o nome dele, eu não sei pronunciar, mas é uma fonte aí confiável que já acertou detalhes de projetos como Counter-Strike 2, né, o CS2 aí que o pessoal curte pra caramba. O Decade deve custar aí $1.200, pessoal. E olha só que valor aí, se a gente for considerar o Mohan, né, da Samsung, lá, projeto Mohan, ele custa aí $300 a menos, quase um MetaQuest 3S aí, que tá no meio dessa diferença de valores. Só que, né, a gente vê aqui que a Valve tá pensando nesse Decade aí, que seja um headset voltado para jogo, pelo jeito, né? Vamos ver aqui mais pra frente aí o que tem mais de novidade dessa notícia aqui pra vocês. E esse valor pode aparecer alto, mas há um detalhe também interessante, tá, pessoal? A Valve estaria vendendo os produtos, né, com prejuízo. Isso sugere que o headset vem com componentes de alta qualidade, especificações top de linha. E esse lançamento, pessoal, como que pode ser, né? A expectativa é que ele chega aí ao mercado ainda este ano, possivelmente até o final de 2025. Claro, isso ainda é um vazamento, então é bom manter aí um pé atrás até a confirmação de notícias aí por veículos oficiais. E se quando lançar tiver essa confirmação, nós vamos trazer aqui, e não só aqui, também nas nossas redes sociais também. E se confirmado, pessoal, o Decade pode ser um dos lançamentos mais importantes do ano para o mercado de VR, especialmente para quem busca uma experiência premium. Um dos detalhes mais interessantes do Decade são os controles chamados de ROI. Eu não sei porque tem esse nome, mas eles apelidaram o controle de ROI, né? Eles foram descobertos em arquivos da Steam VR há alguns meses e prometeram ser bem versáteis. A gente trouxe uma notícia, acho que até mesmo o desenho do ROI ali parecia um controle bem próximo ao do Pico 4, se eu não me engano, que ele é meio fino assim pra baixo, parece bem interessante, mas tá saindo cada vez mais vazamentos. A gente tá mostrando aí pra vocês na tela em algum momento aí, também o vazamento do desenho técnico, né, desse novo Decade, o possível, né, que é vazamento, desse novo VR da Valve, que é o Decade. Então tá aparecendo aí pra vocês, estão saindo, começando a sair bastante coisa sobre ele. E vamos lá, os controles têm bumpers, D-pad e pode funcionar também com gamepad tradicional para jogos flat screen, tá? Sem precisar de um PC, ou seja, você pode jogar tanto como jogo VR, quanto também jogos convencionais diretamente ali no headset. Você vai ter uma tela plana para você poder jogar. Então, você não vai ter mais aquela limitação de tela pequenininha. Você vai poder colocar o seu headset e jogar o seu jogo com uma tela, né, do tamanho redimensionável ali, como a gente faz ali no Quest quando a gente joga um jogo de telinha, né? Isso pode ser muito mais vantajoso do que você ter ali ter um Steam Deck que só tem aquela telinha, como eu mencionei, que é pequenininha. Você vai ter uma tela gigante para você poder jogar. Isso pode virar tendência para quem quer consumir conteúdos de forma mais dinâmica, rápida, mais acessível também, né? E você não fica preso a uma televisão, né? E também a um console, porque você tem tudo que precisa no seu headset. E o nome ROI é uma referência ao filme Blade Runner, para quem conhece aí o filme, onde o Decade é o protagonista. A Valve sempre curte essas referências nerds, né? Então tá aí uma curiosidade para vocês que estão acompanhando aí. E essa multifuncionalidade, pessoal, dos controles pode ser um grande diferencial, especialmente para quem quer usar o headset, não só para VR, mas também para jogos tradicionais. A Valve já deu algumas pistas, tá, pra gente sobre o Decade ao longo dos anos. Desde 2021, a empresa vem dizendo que está investindo pesado em novos headsets. Então a gente, mais uma empresa aí que a gente vê que não desistiu da realidade mista, realidade virtual dessa empresa, desse ramo, enquanto aí vai em contrapartida de um monte de empresa que fala que não, tá falindo, que o negócio tá fechando estúdio, tá isso. Tá aí mais uma grande empresa entrando, investindo e querendo pegar um pouquinho desse mercado de realidade virtual. E em 2022, pessoal, eles publicaram uma vaga para um engenheiro de visão computacional, mencionando recursos como rastreamento de Inside Out
passagem de câmera e rastreamento ocular ali das mãos, ou seja, né, vai ter bastante recurso, né, de IA ou visão computacional, rastreabilidade, coisas auxiliar, né, o usuário ali para poder fazer algumas opções de rastreabilidade. Vai ser muito bom porque ele vai ser um headset, o VR com ótimas funcionalidades de eye tracking, rastreamento de tudo por um preço de $1.200, pessoal. Então, pensa aí que é um headset próprio para jogar, provavelmente. Já vai vir com todas as ferramentas que um Quest Pro antigamente viria, né? Apesar de que ele é mais caro que um Quest Pro, né? Mas é muito interessante que a Valve não vai trazer qualquer coisa. Eles querem trazer um que traga muita imersão e jogabilidade para você dentro dos jogos de realidade virtual. E no final de 2023, pessoal, a Valve deu mais uma dica. O foco do Decade pode ser o streaming sem fio de VR a partir de um PC. Isso significa que você poderá jogar seus jogos de PC, aí o PC VR, em realidade virtual, sem precisar de cabos, como acontece quase na grande maioria dos headsets. Então, não vai ser mais um headset igual um PlayStation VR 2 ou um Project Motion que vai ter algum tipo de cabo, até mesmo um Visual Pro, né? Algum tipo de cabo ali que possa atrapalhar a sua conexão com os jogos. E essas confirmações mostram que a Valve está trabalhando em um headset que não só melhora a experiência do VR, mas também integra de forma muito fluida com o ecossistema do Steam. Isso para quem consome conteúdo de games é muito importante. Uma das grandes dúvidas é como o Decade vai se posicionar em frente ao Quest 3, que já domina o mercado de realidade virtual standalone ali, né? Sempre sabe, como eu falei, de cabos, e então o MetaQuest está dominando. Será que o Decade vai chegar ali para abocanhar naquela lista que a gente traz aqui de headsets usados? Vamos ver, né? E aí a gente sabe também que o Quest 3 tem um preço mais acessível, em torno de $500, enquanto o Decade deve custar ali, como o Rafael mencionou, $1.200. Essa diferença reflete no público-alvo de cada um. O Quest 3 é mais casual, enquanto o Decade mira em entusiastas que buscam uma experiência mais premium para games, né? Então pode ser que ele entre muito bem no mercado, seja bem aceito aí, por causa da experiência com conteúdo de game, né? Outro ponto é a popularidade. O Quest 3 e 3S já tem consolidado aí uma grande biblioteca de jogos e suporte da Meta. Já o Decade terá o desafio de conquistar espaço, mas a vantagem de integrar-se diretamente ao ecossistema da Steam, ou seja, o SteamOS. E no fim, a escolha entre os dois vai depender muito do que o usuário prioriza, tipo custo-benefício, praticidade, com o Quest 3 no caso, né? Ou uma alta performance com integração com o que todos os outros aplicativos e jogos da plataforma Steam, no caso Decade, né? Se os vazamentos estiverem corretos, o Valve Decade pode ser um marco do mercado de VR, oferecendo aí uma experiência standalone de alta qualidade com integração total ao sistema do Steam aí, com a plataforma de jogos. Então você não vai precisar ter algum console com tela, vai ser a tela do tamanho que você quiser, aonde você estiver jogando qualquer tipo de jogo que esteja na plataforma e seja compatível com o Valve Decade aí, que seja tela plana ou na realidade virtual, não importa, você vai conseguir jogar os seus jogos aonde você estiver, e isso é muito bom, cara. E os controles ROI, a capacidade de jogar flat screen diretamente no headset e o streaming sem fio no PC são apenas algumas das inovações que prometem tornar o Decade um produto único e perfeito. Mas é claro, pessoal, ainda precisamos de confirmações oficiais. A Valve sempre surpreende, então é bom manter as expectativas lá nas alturas, mas com um pé atrás antes que tudo seja anunciado. Quem sabe aí não possa vir um Half-Life novo aí, o Arx 2 ou Half-Life alguma outra coisa para lançar aí e ter estímulos, como o Batman Arkham Shadow foi para o MetaQuest 3. É um exclusivo dele. Pode ter exclusivo. Eles já falaram aqui nessa matéria que vão ter exclusivos da Valve para o Valve Decade no futuro. Então pode esperar que vai ter mais conteúdo. A gente sabe que o Half-Life Alyx é um dos queridinhos aí em questão de realidade virtual para games. Então, quem sabe poderemos ter um Half-Life Alyx 2. Mas todo mundo quer o Half-Life 3, né, no PC, mas o pessoal tá lançando para realidade virtual. A Valve tá aí, ó. E aí, o que vocês acham da Valve Decade, pessoal? Conta aí pra gente nos comentários se você está ansioso por esse lançamento e como ele pode impactar aí o mercado de VR, né? E também a comunidade de VR. Você que é gamer, que gosta de jogar ali um jogo no headset mesmo, né? Você não usa especificamente para trabalho. Você acha que um headset exclusivo para gamer pode ser um headset exclusivo para você? Conta aqui nos comentários se você tem essa vontade
de ter um headset como esse. E queremos agradecer aqui, pessoal, todos os membros do nosso canal que ajudam aí a construir e trazer mais novidades, né? Ajudar a gente a trazer mais novidades para vocês. Esses membros ajudam diretamente aí no clube de membros. Então, se você ainda não faz parte do nosso clube de membros, pega aí, ó, clica no botãozinho e seja membro e ajude aqui a incentivar esse nosso canal a trazer cada vez mais novidades para a realidade virtual para vocês. E aproveitando, pessoal, temos também aí na descrição deste vídeo o grupo do WhatsApp. Aí muitas pessoas entraram desde o nosso último vídeo, Ricardo, que estão lá no grupo do WhatsApp tirando as dúvidas e falando, interagindo sobre realidade virtual. Então, se você gosta desse tema aí, desse assunto, entre no nosso grupo, porque lá o pessoal é muito bacana, gente boa aí, e tira as dúvidas de muitas pessoas do que comprar, qual headset, aonde, compartilhe um link ou outro lá, é muito bacana. Então, se você tem essa curiosidade, acessa aí no grupo de WhatsApp Papo Tech News, que tá no link desse vídeo. Beleza, pessoal? E também gente para jogar com vocês. Se você procura gente para verdade. jogar com você, a galera lá também sempre estão ali se organizando para jogar um joguinho. Então, lá também é um ótimo lugar para você fazer novas amizades e também para você jogar em companhia de mais brasileiros. Então, boa, é isso aí, clica aí e vamos lá. Vamos seguindo aqui nosso vídeo. Agora vamos falar sobre uma das tendências mais legais do VR, que é a realidade virtual e como a Meta está revolucionando a forma como aprendemos e ensinamos na educação. Olha que bacana, uma notícia aí de educação aqui para vocês, pessoal. A Meta lançou o Meta for Education, uma solução completa para levar experiências imersivas para salas de aula. Os impactos reais já estão sendo vistos em escolas e universidades. Vamos começar explicando aqui, pessoal, o que é esse Meta for Education para vocês que querem saber o que seria isso. Então, para quem chegou agora nessa área de realidade virtual, ela é basicamente uma plataforma onde oferece dispositivos de realidade virtual e realidade mista com o MetaQuest 3 e também, acho que se não me engano, com o MetaQuest 3S também. Não tá falando da notícia, mas tenho certeza que tá lá. Além de soluções de gerenciamento específicas para a educação, né? Então é tudo voltado aí, os Quest, para a educação nas escolas. Isso inclui desde controles dos dispositivos até o catálogo de aplicativos educacionais. Tudo pensando para facilitar a vida dos professores e também engajar os alunos. E o mais legal ainda, pessoal, é que essa solução foi desenvolvida em parceria com educadores para garantir e atender as necessidades reais das salas de aula. E não é só para escolas, viu, pessoal? As universidades também estão adotando essa tecnologia de forma massiva. E essa área pode gerar muitos benefícios na educação, tá, pessoal? Porque a imersão proporcionada por esses dispositivos pode permitir que os alunos tenham experiências práticas que seriam impossíveis no mundo real. Que nem, por exemplo, voltar no tempo e conhecer a Cleópatra, né? Ou ver um evento, né, que aconteceu no passado, a Segunda Guerra Mundial, que pode ser bem legal, né? Bem legal. Mas são oportunidades que a gente pode ter com a realidade virtual. Pois é, a gente tá vendo aí que a tecnologia começa a se desenvolver nas escolas, né? Porque lá no passado a gente usava, logicamente, os livros e começou a vir qual tipo de tecnologia para as universidades e escolas? O uso dos computadores. Pois é, você pegava e começava ali com seu notebook, entrava lá na sala de aula e começava a usar o seu notebook para estudar. Depois foi os tablets e depois celulares também. E quem sabe agora a nova era da tecnologia nas escolas seja os headsets aí que vão trazer muito mais imersão, como o Ricardo acabou de falar, dentro da sua sala de aula. E os números comprovam isso, pessoal, porque em escolas que usam a tecnologia, 87% dos alunos se sentem mais engajados. E 85% dos professores afirmam que o VR é uma ferramenta valiosa para melhorar o ensino. E os alunos tiveram uma melhoria de 15% no desempenho em avaliações. A Meta não fez isso sozinho, tá, pessoal? Eles trabalharam com mais de uma dúzia de universidades nos Estados Unidos e no Reino Unido para testar e aprimorar essa solução. E tem mais, pessoal. A Meta também se uniu à Victory XR para criar o Metaversividades, que são réplicas digitais de campus universitários. Já imaginou estudar em um campus virtual? Olha que novidade interessante, né? Isso é novo. Mas a gente tem que perguntar aqui, mas e o futuro? Será que vai ser dessa forma? Não vão ter mais faculdades? O Nick Clegg, né? Acho que é esse o nome dele, presidente das associações globais da Meta, acredita que a realidade virtual pode transformar a forma como aprendemos e ensinamos daqui para frente nas universidades e escolas do mundo. Então podemos aí novamente, pessoal, ter os headsets de realidade virtual ou mista no futuro dentro de cada universidade e faculdade aí, que universidade e escolas. E ele também disse que o VR ajuda os alunos a aprender, praticar e aplicar novas habilidades, além de criar um senso de presença com professores e colegas, mesmo à distância. E aí, gostaram de saber como a realidade virtual está transformando
a educação, nós ficamos impressionados com o potencial dessa tecnologia. Pois é, pessoal, esse foi mais um Papo TechCast de hoje. Muito obrigado e até o próximo Papo TechCast, pessoal. Tchau! Entrem lá nas nossas redes sociais. Tchau!